Bem-vindos ao programa de economia da TV Miramar, Record Internacional e Record News, que mostra a si, caro telespectador, os desafios do mundo empresarial moçambicano. Começa assim mais uma Economia e Negócios. De norte a sul do país, há grandes mudanças na paisagem. Começam a emergir projetos de grande dimensão em vários setores. E justamente para falar do tema de hoje, que são os megaprojetos em Moçambique, recebo em estúdios Edgar Balói, ele que é presidente do Pelouro de Serviços Públicos da Confederação das Associações Econômicas, CTA, e também Fátima Mimbir, ela que é pesquisadora do Centro de Integridade Pública. É com estas duas figuras que estaremos nos próximos minutos a debater então o impacto econômico dos megaprojetos em Moçambique. Mas antes de avançarmos para o debate, vamos acompanhar esta peça de reportagem que faz um enquadramento daquilo que são os megaprojetos no nosso país. Milhões de dólares há investimento direto e aproveitamento dos imensos recursos que Moçambique tem para explorar. Nos últimos anos, em parcerias público-privadas ou estratégias de cooperação internacional, diversas empresas de dimensão global desenvolvem projetos de avultado investimento no país, os megaprojetos. Os números são claros. Segundo um estudo da consultora Ernst & Young, o investimento direto estrangeiro no país subiu 33% em 2013, uma avultada captação de capital que colocou Moçambique na segunda posição entre os países africanos com maior investimento internacional, sendo apenas ultrapassado pelo Quênia. Estes investimentos tratam-se maioritariamente de grandes empresas multinacionais que, aproveitando uma maior flexibilidade legislativa e a necessidade óbvia de infraestruturas, encontram no solo moçambicano formas de rentabilização dos seus projetos. Mar, terra, recursos energéticos, construção e o turismo tornam Moçambique num país apelativo ao investimento. Um dos megaprojetos mais antigos remonta a 1997, com a aprovação dos trabalhos da Mosal na Zona Franca Industrial de Beloluane, distrito de Boane. Esta fábrica de fundição de alumínio implicou um investimento de 2,3 bilhões de dólares. Mas há outros projetos em curso que implicam um investimento igual ou superior a este. Areias, gás natural, petróleo e carvão são apenas alguns dos recursos em questão. Perante estes negócios volumosos, o governo moçambicano procura compromissos com as multinacionais. A responsabilidade social das empresas e benefícios fiscais são algumas das contrapartidas referentes às concessões. É neste campo que surgem mais críticas. A política fiscal existente é competitiva a nível global, mas há vozes que dizem que o real retorno financeiro não é suficiente e que, apesar do acelerado crescimento económico, a contribuição dos megaprojetos para o PIB é ainda circunstancial. Perante os desafios e o real impacto destes megaprojetos em solo moçambicano, há que relevar a criação de milhares de postos de trabalho diretos, a capacitação de mão de obra especializada e a criação de infraestruturas que permitam a sustentabilidade futura da economia, mesmo após o fim de algumas das concessões. Muito bem, acabamos de conferir esta peça de reportagem que dava conta daquilo que são então os megaprojetos em Moçambique. Começo por interagir consigo, caro Balói. Gostaria de ter a sua percepção como presidente do Pelouro de Serviços Públicos da CTA, a sua visão sobre os megaprojetos em Moçambique. Bom, a resposta a essa pergunta é muito ampla, porque há várias perspectivas pelas quais podem ser olhadas, ou pode ser olhada essa questão dos megaprojetos. Na ótica do setor privado, há uma série de expectativas que é criada, porque cada projeto traz um volume muito grande de investimento. Nós, em relação, por exemplo, ao caso da Mosal, bateu o recorde de investimento, depois apareceu o núcleo do carvão, bateu o recorde em termos de investimento, isto digo por projeto, e depois agora temos a vaga do gás, que novamente volta a bater recordes em termos de investimento. As expectativas que são criadas em termos de setor privado é poder participar de alguma forma nesses projetos. Não tendo, na esmagadora maioria dos casos, capacidade económica ou financeira
para entrar na estrutura social, na estrutura acionista desses projetos, a expectativa passa para a fase seguinte, que é poder, com os recursos que nós temos, com as empresas que nós temos, podermos prestar serviços a esses projetos. Obviamente que não é fácil, porque a prestação de serviços para esses projetos costuma ser... Vamos aprofundar ainda este capítulo, que é então a capitalização por parte do empresariado nacional das oportunidades de negócio que vão surgindo com a implantação de megaprojetos no nosso país. Muito bem, passo a interagir consigo agora, Fátima Mimbir. Gostaria de ter também o seu overview sobre o impacto econômico dos megaprojetos no nosso país. Muito obrigada pelo convite, saudar os telespectadores. Dizer que Moçambique tem estado a ser muito atrativo para os grandes investimentos estrangeiros. Quando falamos de megaprojetos, estamos a falar de investimentos acima de 500 milhões de dólares norte-americanos, e já tivemos o caso da Mosal, por exemplo, que investiu mais de 2 bilhões de dólares. Depois temos agora, no caso da Anadarko, que está a investir outros bilhões de dólares no setor do carvão, como foi mencionado pelo meu colega de painel. Há muitos investimentos em curso, mas o impacto ele ainda não é muito visível para a economia nacional, em muitos casos, porque de alguma forma, como país, não estávamos preparados para lidar para receber estes grandes investimentos. Eu falaria, por exemplo, que uma das formas de medir o impacto dos megaprojetos é na contribuição destes empreendimentos para as receitas do Estado, por exemplo. E nós temos grandes problemas neste capítulo, uma vez que muitos destes projetos, particularmente os primeiros, estamos a falar da Sasol, estamos a falar da Mosal, estamos a falar da Kenmar, que foram os primeiros projetos que beneficiaram de isenções fiscais muito favoráveis e que até hoje se refletem naquilo que é o contributo destes projetos para as receitas do Estado. Temos o caso agora do carvão também, apesar daquela fase atrativa, porque os primeiros projetos são sempre considerados como os tais que vão trazer investimento para Moçambique, vão atrair outros investimentos, grandes investimentos. Isto aconteceu, mas continuamos a usar a mesma tática de incentivos fiscais, quando na realidade há outro tipo de incentivos que poderiam ter sido atribuídos para que estes projetos tivessem um grande impacto. Olhando, por exemplo, o setor do carvão em particular, se nós tivéssemos um sistema logístico, infraestruturas que permitissem ou que facilitassem o escoamento, nós diríamos que a contribuição desse setor poderia ser muito maior. Neste momento estamos a dizer que as empresas que estão a produzir carvão, a explorar carvão, neste momento estão a produzir apenas a metade, porque não existe condição, exatamente, porque não existe abaixo, exatamente, porque não existe capacidade logística e também outros fatores externos. Ainda vou voltar assim para aprofundar estas questões que aqui se referenciou, sobretudo quando fala das isenções fiscais e da capacidade também de medir aquilo que é o impacto do seu ponto de vista do contributo dos megaprojetos nas receitas fiscais. Caro Bala, gostaria de saber se partilha desta visão em relação a este aspecto que foi colocada pela Fátima Mimbir sobre a questão das isenções fiscais e, acima de tudo, de que eram investimentos para os quais Moçambique não estava preparado na altura em que os mesmos aconteceram. Bom, vou começar pela segunda pergunta, que talvez seja mais fácil. Nós não estávamos preparados, vou falar sempre na perspectiva do setor privado. Sim, sim. Não estávamos preparados para conseguir prestar esmagadora maioria de serviços, porque nunca houve necessidade por esses serviços em Moçambique. Então não havia preparação fundamentalmente nesse sentido. O segundo aspecto em que não havia preparação é na dimensão em que mesmo os serviços que já eram prestados aqui dentro do país passam a ser exigidos agora com os megaprojetos. A título de um exemplo mais ou menos abstrato, se a maior parte dos clientes de um fornecedor de mobiliário exigia-lhe um total de 100 mesas por dia, por exemplo, ele montava uma fábrica dimensionada para esse nível de produção, talvez um bocadinho mais. Agora, com os megaprojetos, podem estar a pedir 10 ou 15 vezes mais. Obviamente, ele não tem capacidade para suprir essa demanda toda. É mais nesse sentido em que eu digo que não haveria preparação. Mas a questão da preparação resolve-se com o tempo, ajudando as empresas a participar nesses processos, em parceria ou não com empresas estrangeiras que já tenham mais experiência e capital nessas áreas. E sobre a questão das isenções fiscais? Bom, regra geral, o setor privado gosta de ter isenções fiscais, não é?
seja ele moçambicano ou estrangeiro. Portanto, eu não haveria de fazer essa distinção. Mas, o outro lado da moeda é que, enquanto o setor privado gosta de isenções fiscais, também gosta de ter os serviços públicos que são supostos a ser prestados pelo Estado a funcionarem. Então, aí teremos que encontrar um equilíbrio para essa situação. Na sua óptica, a par das isenções fiscais, deveriam haver políticas também que garantissem a participação do empresariado nacional ou nem por isso? Muito por isso. Eu até haveria de colocar esse assunto acima da questão das isenções fiscais, porque esse ponto é o que vai criar a participação do empresariado nacional nesses megaprojetos. Normalmente as pessoas referem-se a esse processo como conteúdo local. A questão do conteúdo local é o que vai resolver o problema da sustentabilidade do país anos depois desses recursos terem terminado. Muito bem, volto a interagir consigo, Fátima Numbir, mesmo para aprofundar um pouco mais sobre a componente em que já abordava na sua primeira intervenção, sobre a questão de poder-se medir o real contributo dos megaprojetos na economia nacional, sobretudo quando temos situações como o caso das isenções fiscais, e depois fala-se também da própria transparência neste mesmo setor. Os dados que são divulgados, às vezes pelo Executivo, são diferentes dos dados divulgados do ponto de vista de contribuição pelas próprias empresas. Que olhar lança sobre esta situação? Bom, para aprofundar mais esta questão do impacto, falamos das isenções fiscais, mas é preciso considerar ou ter em conta que os megaprojetos, eles estão muito virados à exportação. Eles estão virados ao mercado externo, exploram os recursos e vendem para fora do país. Porque eles estão ligados a um mercado internacional, a um mercado que é regido por contratos de longo termo, tudo é negociado lá, eles só vêm extrair aqui e colocam no mercado externo. Portanto, é tudo para a exportação e nós, muitas vezes, sobretudo o governo, quando faz análise ou avaliação dos megaprojetos, olha para esta componente da exportação, do contributo para aquilo que são os ganhos da exportação. Realmente há um ganho muito grande, mas é preciso ter em conta um aspecto muito importante, que é o capital que resulta desta exportação. Olhando, por exemplo, para o caso do setor do gás, temos a Sasol, que já está a explorar o gás. Temos agora a Anadarko, que poderá iniciar em 2020 a exploração do gás, e se negociou agora um decreto-lei em que o governo diz que a empresa pode exportar todo o capital, todo o dinheiro que ela vai ganhar com a venda do gás natural, pode usar lá fora para pagar tudo que ela tem, todos os seus compromissos, que é pagar as dívidas, porque elas têm que buscar dinheiro lá fora para poder investir, para pagar os fornecedores estrangeiros, fazer toda uma série cumprir toda uma série de compromissos que eles têm e só mandar para Moçambique o dinheiro que elas vão precisar para cumprir com as suas obrigações aqui dentro, ou seja, pagar o imposto, pagar o salário dos trabalhadores. O que é que isso implica? Isso implica que o dinheiro, porque quando nós olhamos para o impacto, estamos a ver em termos de o que é que isto vai trazer para nós, não só do ponto de vista de emprego, mas também do ponto de vista de dinheiro. O setor privado, penso que o colega aqui pode confirmar isto, tem tido sérios problemas de acesso ao crédito. E tendo esse capital em Moçambique, nós temos uma lei cambial, por exemplo, que diz que todo o capital, todo o dinheiro que a empresa arrecada por venda do recurso ou pela exportação tem que ser canalizado para Moçambique, que é uma forma de disponibilizar recursos no mercado, okay? O que pode resultar na queda, por exemplo, das taxas de juros, que é um problema sério que nós enfrentamos neste problema. Claro que isso não é tão taxativo, assim, sim, tão linear, porque há uma série de medidas que têm que ser tomadas, há outras análises que têm que ser feitas, mas estamos a dizer que se o dinheiro todo arrecadado pela exportação fica lá fora, significa que nós não vamos ter o benefício que seria dizer que nós temos o dinheiro disponível, o dinheiro fica mais barato em Moçambique. É uma forma de medir o impacto econômico dos megaprojetos em Moçambique. Infelizmente, pela forma como os contratos são negociados, permitem que as empresas explorem os recursos e ainda exportem as receitas ou o dinheiro que elas conseguem com a venda destes recursos e não trazer para Moçambique, que poderia ajudar a capitalizar o setor privado. Temos outra componente importante, que é esta do emprego.
infelizmente, Vamos os megaprojetos... vamos aprofundar esta questão do emprego. Para já vamos sair então ao encontro de um empreendedor que nos vai dizer, naquelas que são as suas palavras, o que considera ser único ou ter características únicas para ser então um empresário de sucesso num determinado negócio. Ser único no negócio é ser corajoso, estar num grupo de pessoas e conseguir se destacar. Ser empreendedor é ter um sonho, um negócio e conseguir materializar, apesar de todos os riscos eventuais. O meu negócio é comércio eletrônico, chama-se chava.co.mz e fazemos vendas via internet. Muito bem, acabamos de conferir então aquilo que este empreendedor considera ser as características necessárias para se tornar um empresário de sucesso. Voltamos ao debate aqui em torno dos megaprojetos. Volto mesmo a interagir consigo para dar continuidade ao seu fio de raciocínio, Fátima Mimbiri, em relação à questão do emprego criado pelos megaprojetos. Uma das formas de medir o impacto também é pela criação de emprego. Infelizmente, os megaprojetos são investimentos ou empreendimentos de capital intensivo, que significa que há muita tecnologia, não se emprega muita gente. Olhemos, por exemplo, o caso da Mosal, emprega neste momento apenas 3.000 funcionários, dos quais 1.000 e poucos são efetivos, os restantes são eventuais. Depois, obviamente, tem também a criação indireta de emprego, que não é muito fácil de medir, mas fala-se de 10.000. Estamos a dizer indireta, é por via dos pequenas conexões que eles vão contratando. Mas, olhando para o tipo de investimento ou a dimensão do investimento que é criado, estamos a dizer que é muito pouco uma empresa que investiu 2 bilhões de dólares estar neste momento a empregar apenas 3.000 pessoas. Isto é característica deste setor, portanto não se pode esperar muito em termos de emprego, mas por via das ligações que estas empresas têm com o setor privado ou na contratação de serviços, pode ajudar a crescer o número de empregos. Entretanto, nem sempre é fácil essa ligação, porque as grandes empresas, essas que fazem esses grandes investimentos, são primeiro multinacionais, estrangeiras, muitas delas, e há padrões de qualidade, de certificação que são exigidos para o tipo de serviços e de produtos que são fornecidos. Então, muitas vezes acabamos tendo um setor privado que presta serviços muito marginais, como, por exemplo, refeições. Então, dá lugar para pequenos empreendimentos, mas que não são empreendimentos... Não são expressivos. Exatamente. Mas para este assunto eu gostaria de ter a sua percepção. É de facto verdade que, sob o ponto de vista de padrões de qualidade, os megaprojetos exigem muito mais, e o setor privado está a capacitar-se, ou está capacitado, o setor privado nacional está capacitado para prestar serviços à altura daquilo que é a exigência destes projetos e daí então poder capitalizar estas oportunidades de negócio? Bom, eu penso que não tem escolha. As empresas que quiserem prestar serviços a sério aos chamados megaprojetos, que eu até prefiro, em alguns casos, especificar um bocadinho mais, porque eles começam a aparecer em 2 ou 3 setores. Aí não há escolha. Quando eu falei na preparação do empresariado nacional, é exatamente esse tipo de coisas que eu me referia. Eu penso que nós estamos a passar, vamos continuar a passar naturalmente por uma série de dores de crescimento, em que vamos ter que abraçar novas políticas, uma nova forma de estar, uma nova forma de trabalhar, para poder prestar serviços a indústrias que têm um padrão a nível internacional extremamente elevado, um dos mais elevados que existem, também por via da exigência dessas atividades. Por exemplo, trabalhar num campo agrícola, tenho a certeza que é muito mais seguro do que estar-se a trabalhar na construção de uma plataforma de petróleo ou de gás em alto mar. Então, logo a partida, as exigências em termos de segurança, em termos de formação, são muito maiores. E em muitos casos, essas formações, essas certificações e qualificações não se conseguem em 6 meses.
Aliás, mesmo um programa de licenciatura aqui no país são 4 a 5 anos, dependendo do curso. Então, temos que primeiro informarmos sobre quais são as reais necessidades, quais são os passos que têm que ser seguidos para se atingir um certo patamar e ajustar as nossas expectativas para isso. Mas não tem estado a acontecer. Estando no setor privado, qual é a avaliação que faz do fluxo de comunicação entre os megaprojetos e a plataforma cá deste lado dos empresários nacionais? Porque é suposto logo ao seu processo de implantação o investidor estrangeiro comunicar aquelas que serão as suas necessidades e, em função disto, considero ser uma informação privilegiada para estabelecer então o negócio. É nesse sentido que gostaria de saber como tem sido o fluxo de comunicação entre estes megaprojetos, porque não vão aparecer do dia para a noite com determinadas necessidades que poderiam ter sido comunicadas a quando da implantação deste mesmo projeto e também avaliar um pouco, talvez, aquilo que seria a capacidade então do empresariado nacional de se antecipar a estas mesmas necessidades. Gostaria que olhasse para estes dois pontos. Em termos de comunicação, a comunicação, pelo menos em termos de CTA, que acaba sendo um grande centro, uma grande plataforma de comunicação, nós sentimos que a comunicação tem estado a melhorar bastante. Os participantes dos megaprojetos começam a fazer parte do Conselho Empresarial Nacional, da CTA, e utilizam a CTA como forma de difundir as oportunidades que possam estar presentes para esses projetos. Agora, se me perguntar se essas oportunidades são disponibilizadas em tempo útil para o empresariado moçambicano, eu diria que não. É capaz de ser em tempo útil num país ou numa economia que já existem esses serviços e eles usem esse tempo de resposta como padrão. Vou dar um exemplo. No norte da Escócia, em que se explora o petróleo do Mar do Norte, disponibilizar-se uma oportunidade 6 meses antes, 4 meses antes, é capaz de ser suficiente. Em Moçambique não é suficiente. Então eu penso que a comunicação das oportunidades atempadamente, nesse sentido, para a realidade de Moçambique, devia ser feita com maior antecedência. Muito bem, volto a interagir consigo, voltando àquela questão do emprego. Um dos pontos que os megaprojetos têm referenciado aqui tem sido a questão de falta de mão de obra qualificada. Olhando para o país como um todo, que caminhos o país deve trilhar para dar cada vez maior resposta e assim termos um maior número possível de quadros nacionais a serem solicitados, a prestarem serviços, a estarem envolvidos neste projeto? Eu, quando falava da questão de preparação, referia-me também a esta questão. Infelizmente, nós estamos num sistema em que a formação não é virada a pensar também no futuro. É muito do momento, o que é que há, o que é que respondemos hoje. E eu penso que tem que haver um plano de formação muito ousado. Não estamos a falar de formar 500, 200, 300 pessoas, é formar milhares de pessoas, algumas das quais, obviamente, vão ter que chutar latas, é normal em qualquer canto do mundo, mas é preciso que investamos nessas áreas e em outras áreas. Existe um plano em Moçambique, mas eu acho que é um plano muito modesto, um plano de formação de mão de obra que é muito modesto. E isso leva tempo, como foi muito bem dito aqui, não é em 2, 3 anos que você vai resolver o problema de mão de obra. É um processo que eu penso que temos que começar a investir agora. Estamos a falar de uma produção que vai iniciar em 2020, para o caso do gás. Por exemplo, em 2020, 2023. Ainda temos algum tempo para nos prepararmos nesse sentido. Existe, ao nível dos contratos, o governo e as companhias petrolíferas particularmente, e até as mineiras do carvão também, tem uma cláusula que prevê a formação de mão de obra. As empresas petrolíferas pagam todos os anos um determinado valor ao governo que é direcionado para são contribuições para capacitação institucional, que significa formar quadros nacionais para dar resposta ao setor. A Anadarko paga, por exemplo, $1 milhão ano
só a Nadarco, mas temos muitas empresas, temos a Eni, tínhamos a Statoil na altura e outras tantas que faziam essas contribuições. Como é que essas contribuições são utilizadas? Não sabemos, porque ainda não vimos os resultados efetivos de quantas pessoas se beneficiaram da utilização destes recursos, quantas pessoas foram ser formadas. Outra forma é as próprias empresas. Elas próprias empresas têm que ter um plano de formação de quadros e não pode ser, como eu dizia, de formar 1, 2, 3 pessoas. Eu entendo que não é fácil, as empresas estão viradas ao lucro, mas o impacto também pode se medir pela capacitação das pessoas, é um contributo que elas deixam para o país e também para elas no futuro, porque elas vão garantir aquilo que é a substituição de mão de obra à medida que ela vai envelhecendo ou ela vai morrendo. É um investimento, é claro que ninguém pode obrigar a empresa a fazer isto, mas se ela quer se tornar relevante, se ela quer ter o seu impacto, tendo em conta que de outra forma financeira, por exemplo, não é possível ela ser tão relevante, ela pode ser relevante fazendo a transferência de tecnologia, fazendo a capacitação de mão de obra nacional. Eu penso que é um investimento que vale a pena, tem os seus custos e, no caso de Moçambique, olhando para aquilo que são os termos dos contratos, não é um investimento perdido, é um investimento recuperável. Eu estive a ler os contratos das empresas e tudo que tem a ver com essas contribuições, com a formação de mão de obra, o treinamento do pessoal, é um custo que a empresa depois recupera. Então, penso que aí o governo também tem que ser ousado a exigir, porque não é um favor que a empresa está a fazer, ela está a antecipar um investimento pelo Estado, que depois ela vai recuperar. Então, eu acho que aí o governo tem que ser mais atento e mais ousado. Muito obrigado, Fátima Mimbira. É momento de observarmos um curtíssimo intervalo. Não saia daí, voltamos então com mais debate em torno do impacto econômico dos megaprojetos em Moçambique. Até já.